Colocar aqui e gravar. Bem, hoje estarei falando a vocês sobre liberdade. Liberdade no novo mundo. A gente vem falando para vocês o que aconteceu ali, é toda uma novela, né? O que aconteceu na Europa, vindo da Alemanha, onde houve o boom através de Lutero, depois aqueles fachos de luz, eles foram para vários lugares ali da Europa, que era o planeta de então conhecido ali, né? Foi expandindo para vários lugares, a França, ontem falei a vocês o banho de sangue que houve na França, falei a vocês também a mensagem de salvação que foi para a Inglaterra, que foi para outros lugares da Europa, e agora, chegando na Inglaterra, começa a ter a igreja anglicana. Vocês sabem da briga que teve entre a igreja romana e a igreja anglicana, e agora a Inglaterra começa a dizer assim, não, aqui nós queremos fazer nossa própria igreja, não vamos mais seguir os romanos lá, nós queremos liberdade. E nesse processo de liberdade do que eles queriam aí de serem livres, eu percebo que o item liberdade, ele fala muito ao nosso coração aqui quando leio esse capítulo, porque eu entendo que a liberdade ela é de fato um atributo que é um atributo mais admirado do ser humano, é poder respirar, poder ter liberdade. Eu não sei se você já teve falta de ar. Puxa, como é ruim você não ter liberdade para respirar, não conseguir respirar direito. Para que você alcance essa liberdade que ela foi conquistada, ela foi feita através de diversas formas de morte que teve no passado, lutas que tiveram para que essas pessoas pudessem ter liberdade de pregar. Essas guerras, essas travas que houveram no passado, elas foram ao custo de muito sangue derramado. E então, quando eles têm liberdade para poder pregar, eles não querem abrir mão dessa liberdade. Por isso, compreenda que a liberdade verdadeira, ela só existe, você só pode experimentar através do derramamento de uma pessoa. E eu julgo ser o derramamento do sangue de Jesus Cristo, porque ele é um sangue perfeito, ele é um sangue que você escolhe acreditar na liberdade que ele dá. Por isso, compreenda, quando lemos aqui, buscando liberdade no novo mundo, nenhuma corrente é capaz de resistir à liberdade que o Salvador Jesus Cristo dá. Nada vai conseguir segurar a onda e nada vai conseguir segurar essa onda que está indo de pregação do evangelho no mundo todo. Por isso, compreenda que a palavra de Deus, ela liberta o ser humano. Se você é uma pessoa que precisa ser libertada dos vícios, dos problemas, das dificuldades que você enfrenta, saiba que você só será verdadeiramente livre através do sangue de Cristo e do poder da palavra, dos raios de luz que a gente sempre fala aqui da palavra. Saiba que a Bíblia, ela traz aqui algumas coisas sobre essa verdadeira liberdade e eu quero compartilhar com vocês alguns versos que a autora traz aqui sobre liberdade. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão libertos, serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Se verdadeiramente vocês que estão aqui no Go Six permanecerem firmes na palavra de Cristo, não naquilo que eu estou falando, naquilo que o pastor fala, mas sim na palavra de Cristo, a única e pura palavra, você de fato se tornará discípulo de Cristo e conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará, diz a Bíblia. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, mediante Jesus Cristo, o perdão é dado a você, mediante essa liberdade que Deus dá. E, por fim, um último versículo que quero ler a vocês é: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna.
Romanos capítulo 6, versículo 22. Então, vamos lá. Liberdade que o Espírito Santo dá a você. Liberdade que você só consegue através da palavra de Cristo. E sabendo disso, eles vão agora e saem dos lugares onde estão, em especial França, Alemanha, e eles vão ali para a Inglaterra. Na Inglaterra, foi dito o seguinte: aqui a gente não quer caso com a Igreja Romana. Vocês já viram a confusão que deu em toda a Europa a Igreja Romana, e eles estavam afastando as pessoas da Bíblia, somente os monges poderiam ler, então ninguém tinha acesso à Bíblia, e eles disseram: nós não queremos eles aqui, nós queremos o seguinte, aqui vai ser diferente. Foram então pregar o Evangelho para haver transformação, e onde havia transformação, eles disseram, vamos fazer uma igreja. Só que a igreja anglicana começou também a se misturar e a fazer coisas que não agradavam ao Senhor e que estavam fora da Bíblia. Embora a autoridade e a doutrina de Roma fossem rejeitados, muitas de suas cerimônias foram incorporadas ao culto da igreja anglicana na Inglaterra. Alegava-se que as coisas não proibidas pelas escrituras não eram necessariamente mais. Essas práticas tinham a tendência de diminuir o abismo que separava Roma e a Igreja Reformada. E insistiam-se que promoveriam a aceitação da fé protestante pelos católicos. Vejam só que a Igreja Anglicana começa a dizer o seguinte: olha, tá bom, gente, olha, para a gente não ficar brigando aqui, tem coisas que a Bíblia não autoriza, mas também não são erradas. Vamos vivendo, vamos fazendo aqui, para também não ficar todo mundo brigando um com o outro, todo mundo distante. Sabe, parece ser muito bacana esse discurso de que a gente tem que ser igual, parecido e tudo. Mas quando não é bíblico e você envolve a Bíblia e a salvação no meio, você estraga tudo. Por exemplo, imagine só, deixa eu ver aqui, você pegar um copo de água. Eu pego um copo de água limpo, que você tem aí na sua casa, a irmã Irene sempre bebe água de manhã cedo e tudo mais, e agora eu vou pegar uma gota da água da privada e vou jogar lá na... no copo. Ó, eu peguei você, Irene. Vou jogar lá no copo da irmã Irene. Mas é só uma gota. O copo dela, aquele frasco que ela bebe, aquela garrafa, tá tudo limpo. Foi só uma gota do rio Tietê, cheio de coliformes fecais, aquela aguinha pretinha, ó. E você vai lá e joga um pouquinho, uma gota só, não, uma gota só, pastor. E aí, vocês vão beber essa água? Se vocês vão beber ou se vocês não vão beber, qual é o argumento? Ai, pastor, misturou coisas boas, que é a água boa, com uma pitada daquilo que é ruim. A água está imprópria para consumo. Sabe? Nesse negócio de relacionamento com Deus não é diferente. Se você diz que ama Jesus Cristo e vive por ele e vai viver eternamente com ele, porém, você em algum momento abre mão do Senhor, você em algum momento abre mão das coisas de Deus por conta da sua infidelidade, obviamente esse relacionamento vai estar ultrapassado. Para algumas mulheres, elas dizem assim: olha, pastor, se ele me trair, se eu pegar isso aqui, se a moça me trair, se a mulher me trair, eu não quero mais caso. Olha, mas foram tantos anos de fidelidade e uma traição vai acabar com tudo? Elas vão dizer sim, porque eu não tolero essa água podre no meio da água limpa. Também Deus não tolera as coisas que são corretas misturada com as coisas que não são corretas. Você precisa entender porque também sua vida está em jogo. Tem irmão da igreja que fala assim: ah, pastor, não tem nada a ver, não, é só uma besteirinha. Eu só vou comer isso, eu só vou beber assim, eu só vou me vestir assim, eu só vou fazer isso, eu só vou assistir um negócio, mas eu sou crente a maior parte do tempo. Eu não sei que tipo de relacionamento você está querendo ser com Deus. Eu não sei que tipo de relacionamento você quer ter ao lado de Cristo, mas a infidelidade, ela não é aceita pelo Senhor. E aí, a igreja anglicana quis fazer justamente isso, dizer assim, olha, peraí, gente, nós também não vamos ser que nem os romanos, mas também não vamos ser que nem os valdenses, o povo que dava vida por Deus e tudo mais e tal. Vamos na manha aqui, vamos devagar e tudo mais, sabe? Olha só, outros não pensavam assim, tinha outras pessoas que não pensavam assim, de ficar ali fazendo coisas que a escritura não aprova.
Olhavam para esses costumes como sinais de escravidão da qual haviam sido libertos. Ou seja, algumas coisas que a igreja anglicana fazia, as pessoas que eram entendidas, que liam a Bíblia, que conheciam, falavam assim: olha, cara, eu já saí já fui liberto da igreja romana, do jugo romano, eu não vou sair de um e vou cair no outro. Não vou fazer isso. Eles se reconciliavam que Deus, em sua palavra, estabeleceu regras para o seu culto e que os seres humanos não que o ser humano não tem liberdade de acrescentar a essa regra ou delas tirar qualquer coisa. Roma começou ordenando o que Deus não proibiu e acabou proibindo o que ele ordenou explicitamente. Sabe? Tem gente que está num cativeiro e sai de um relacionamento porque está num cativeiro, está numa escravidão num relacionamento. Quantas vezes a gente já viu pessoas, as meninas que estão num relacionamento dentro de casa muito difícil com a família, e algumas pessoas, eu estava até lendo aqui, estava procurando para fazer um sermão hoje de manhã, ah, eu acabei fechando, não peguei a página aqui, que algumas pessoas saem do relacionamento em casa e vão e se casam logo só porque querem ter essa liberdade, porque dentro de casa o relacionamento é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que elas vão e casam logo. Só que porque alguns irmãos não fazem a devida análise, eles saem de um problema para entrar em outro. Ele sai de uma escravidão, que às vezes há um relacionamento com o pai, com a mãe, há um problemão sério ali dos relacionamentos, do antigo relacionamento que a pessoa tinha, ou de um casamento, ou de um namoro, e ela sai desse para cair em outro tão ruim quanto. E eles fizeram a devida análise, falaram assim: olha, eu não vou sair da igreja romana para cair na igreja anglicana e eu sofrer os mesmos problemas que eu sofri com a igreja romana. Por quê? Porque agora minha mente abriu como se fosse um paraquedas. Agora eu consegui compreender algumas coisas que antes eu não compreendia. E você só vai compreender algumas coisas na sua vida se a Bíblia tiver esse raio de luz para ti. Porque senão talvez você vai sair de um BO para cair em outro. Por quê? Porque você não está tendo a luz clara do raio de luz, do céu, da palavra. E por isso, muitos consideravam os costumes da igreja anglicana como monumentos à idolatria e não podiam unir-se a ela nesse culto, mas a igreja, apoiada pela autoridade civil, no caso o rei, né, não podiam unir-se a ela nesse culto. Mas a igreja, quando ela é apoiada pelo poder civil, não permitia opiniões contrárias às suas práticas. Olha só, a igreja juntou-se com o Estado, e aí o BO de novo. O que é que a Inglaterra falou? Aqui vocês que são reformadores não vão ter liberdade de culto, não. Aqui vocês vão rezar na nossa missa. Olha só, proibiram-se reuniões para cultos religiosos que não tivessem autorização, sob pena de prisão, exílio e morte. Poxa, não está parecendo a mesma coisa que a Igreja Romana tinha feito há muitos anos no passado? Prendido a galera, não deixado fazer culto, e a galera brigou por isso, e agora, quando chega na Inglaterra, eles enfrentam os mesmos problemas, só que agora com uma igreja diferente, uma igreja que saiu do jugo romano, a igreja anglicana. Bem, caçados, perseguidos e aprisionados, os puritanos não conseguiam pensar em dias melhores. Alguns, determinados a se refugiar na Holanda, foram entregues nas mãos dos seus inimigos, mas a inabalável perseverança venceu finalmente e encontraram proteção nas praias amigas. Eles haviam deixado casas, empregos, eram estrangeiros em terras estranhas, forçados a buscar ocupação novas a fim de ganhar seu sustento. Entretanto, não perderam tempo em preguiça e murmuração. Vejam, queridos, que parece que a igreja sempre, em toda a era cristã, sofria e passava por perseguições. Hoje nós temos aqui, e o problema deles é que a união do Estado com a religião faziam todo esse mal. Há uma teologia que ela é muito conhecida já de alguns anos na América, a teologia do domínio. E hoje, aqui no Brasil, eu penso que o maior expoente que tem dessa teologia do domínio acho que é um autor chamado Pablo Marçal.
E eu, ao estudar aqui o Grande Conflito, eu estava estudando um pouco dessa teologia do domínio que ele prega. O que que a ideia é da teologia do domínio? É que, e teologia do domínio barra prosperidade, né? De que você tem que conquistar o mundo, colocando pessoas em todas as áreas e fazendo as pessoas prosperarem. E aí você vai ter cultos, coaches, você vai ter gente falando sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre você melhorar, sobre você ter isso, mas essa não é uma teologia bíblica, essa é uma teologia humana. Quando a estátua de Nabucodonosor diz que a volta de Jesus e a conquista do planeta Terra se dará de que forma? Através de uma pedra que será jogada sem mão e vai destruir todos os reinos. A solução para o planeta não é o cristão dominar todas as áreas. Não é o cristão estar em todos os lugares, ter o dinheiro para impor agora o seu cristianismo. Por quê? Porque esses caras agora, eles estão fracos, mas eles vão querer impor com a direita cristã, né? Eles correm de um lado ali com a esquerda, que está perseguindo, a besta que surge do abismo. E eles correm para onde agora? Para uma direita cristã. E eles correm para essa direita cristã, e essa direita cristã está no colo de quem? Do papado. Pode ver que os grandes autores da direita cristã sempre são católicos e estão advindos disso daí. Então, o cara que corre do esquerdismo, ele cai no direitismo barra direita cristã, ele está com o arco e a flecha, porque os dois culminarão nos mesmos problemas. Lembre-se, a besta que surge do abismo, o esquerdismo que nasceu lá na França e a besta que surge do mar, que é a Igreja Católica, ou o direitismo, ou como a profetisa diz, a direita cristã no mundo. Eles vão enforcar a gente do mesmo jeito. E se você não for cativo à palavra, você vai correr o mesmo risco que eles correram com a Igreja Anglicana. Eles saíram corrido de um, foram para a França. Vocês viram o que aconteceu e agora eles correm no colo de quem? Da Igreja Anglicana, aqui, vamos dizer assim, da direita cristã, e ela vai falar isso nos temas posteriores. Sabendo disso, compreendendo, tendo uma visão de longo alcance, eu quero que você avalie alguma coisa mais. Olha só como ela diz aqui. Deus dirige os eventos. Saiba que Deus está dirigindo sua vida, querido irmão. Quando a mão de Deus pareceu apontar-lhe através do mar uma terra em que poderiam fundar para si uma nação e deixar para seus filhos a preciosa herança da liberdade religiosa, seguiram em frente, guiados por Deus, a perseguição e o exílio estavam abrindo caminho para a liberdade. E agora eles vêm para onde? Eles pegam barcos puritanos, saem corridos ali da Europa, sai em específico da rainha, né, da Igreja Anglicana, da Inglaterra. Eles vão através do Mayflower, pega aquele barquinho, e vão e fundam o quê? O Novo Mundo, os Estados Unidos. Eles fundam agora essa nação que ela estava sendo baseada através do quê? Da liberdade e do cristianismo. E então, eles começam agora a estabelecer suas ordens através da palavra de Deus. Lembra que a profecia diz que na boca seria doce, mas na barriga seria um fel, na barriga seria muito amargo? Olha como é bacana conhecer essa história de que eles saíram corrido da Inglaterra e agora eles vão para onde? Para um novo mundo e eles começam a viver a palavra de Deus ali. Coisa doce. Só que agora eles começaram a impor também as suas leis, agora usando a Bíblia como regra. Vocês podem ver que, há algum tempo atrás, os Estados Unidos ele tinha a lei seca, não é? Ou seja, a cristandade colocando agora novas regras e não deixando com que as pessoas tivessem sua própria ideia. Eu sei que falar isso parece ser loucura, mas a liberdade ela contempla o outro fazer escolhas que nós não apoiamos. Sabe, parece ser muito bacana, muito legal, querer que todo mundo seja igual, todo mundo seja crente, mas quando você faz isso, é de uma tirania tamanha que ela deixa claro aqui que isso vai entortar. Vai chegar um momento que o cara vai tomar uma decisão e eu e você não teremos mais a liberdade. Olha só como ela declara acerca disso. Esse era o principal fundamento do protestantismo. Foi com esse intuito que os peregrinos partiram de Holland
para buscar a nova América, o novo mundo. John Hobson, seu pastor, em sua palestra de despedida aos exilados, disse: recomendo-lhe perante Deus, os seus santos anjos, a que sigam apenas aquilo que tenho seguido a Cristo. Se Deus revelar algo através de qualquer outro instrumento seu, sejam tão prontos a recebê-lo como sempre foram a acolher qualquer verdade por intermédio do meu ministério. Pois estou seguro de que o Senhor tem mais verdade e luz a brilhar em sua palavra. Da minha parte, não posso lamentar suficiente as condições da igreja reformada, que não irão mais longe do que os instrumentos de sua reforma. Os luteranos não poderão ser arrastados a ir além do que Lutero viu. Os calvinos, vocês, vêm e estão preparados onde foram deixados por aquele grande homem de Deus que ainda não viu todas as coisas. Embora fossem luzes a arder e brilhar em seu tempo, não compreenderam toda a verdade de Deus. Então, vamos lá. Tem gente que até hoje parou nas ideias de Lutero, e aí nasceu a Igreja Luterana. Tem gente que parou até hoje nas ideias de Calvino, ali, mas eles não abriram a oportunidade de ter novas mensagens. Por quê? Porque a igreja fundada por eles não permitiu que as pessoas tivessem nova luz. Vocês viram que o que Lutero fez foi maravilhoso, mas a mensagem de salvação não parou ali. E aí o que acontece? A igreja fala, não, a partir de agora a gente é crente, a gente é luterano e vai seguir isso daqui. Quando chega na América, a mesma coisa acontece. Lembre-se de suas promessas, a aliança de Deus e de uns com os outros, de aceitar qualquer luz e verdade que viessem a conhecer pela palavra escrita. Mas, além disso, tenham cuidado, eu lhes suplico, com o que recebem por verdade. E comparem sempre com os textos da verdade antes de vocês aceitá-lo, pois não é possível que o mundo cristão, depois de haver por tanto tempo permanecido em tão densas trevas anticristãs, obtivesse imediatamente um conhecimento profético em todas as coisas. Vejam o que eles diziam na época. Veja, não dá para noite para o dia nós aprendermos tudo da palavra de Deus. Então vocês precisam incluir essa nova luz. O desejo de liberdade da consciência inspirou os peregrinos a cruzar o mar, a suportar as dificuldades de lugares isolados, como esse novo mundo que eles estavam vindo além mar, e lançar os alicerces de uma nova nação. Entretanto, queridos irmãos, os próprios peregrinos não compreendiam o princípio da liberdade religiosa. Não estavam dispostos a conceder aos outros liberdade por cuja obtenção tanto se haviam sacrificado. O ensino de que Deus confiou à igreja o direito de dominar a consciência e de definir e punir a heresia é um dos erros papais mais profundos e disseminados. Os reformadores não estavam inteiramente livres. Ela diz aqui, os colonos formaram uma espécie de Estado-igreja, concedendo aos governantes autorização para eliminar as heresias. Assim, o poder civil na América se encontrava na mão da igreja. Essas medidas levaram a um resultado inevitável, a perseguição. E aí começa a perseguição entre os puritanos, começa a perseguição entre os primeiros que foram para a América. E aí, então, Roger Williams, esse foi um dos caras que foram perseguidos pelos puritanos porque ele formulou ideias diferentes aqui e não era acreditado até aquele presente momento. Por quê? Porque eles, quando chegaram na América, começaram a formar ali um estado/igreja. Tal como os primeiros peregrinos, Roger foi ao Novo Mundo para desfrutar dessa liberdade religiosa que ele estava sendo perseguido na Europa. Mas, divergindo deles, ou seja, desses que estavam no Novo Mundo, viu o que tão pouco haviam visto, que essa liberdade é direito inalienável de todos. Ela era um fervoroso e inquiridor da verdade. Williams foi a primeira pessoa do cristianismo moderno
Aí estabeleceu o governo civil sobre o ensino da liberdade de consciência. Por isso que na América tem hoje escrito lá que as pessoas precisam ser livres de forma a ser até a consciência livre, que o Senado na América e também a Câmara não podem fazer leis que vão contra a essa liberdade. Por quê? Por causa desse camarada aqui que os puritanos expulsaram, que os puritanos estorvaram. Olha só, o público ou os magistrados podem decidir, afirmou ele, o que é devido de pessoa para pessoa, mas quando tentam prescrever os deveres do ser humano para com Deus, estão fora do seu lugar e não poderá haver segurança. Ou seja, os magistrados não poderiam criar leis ou mesmo fazer sentenças de pessoa para pessoa, tudo bem. Um cara roubou, o cara matou, o cara fez uma coisa errada, de pessoa a pessoa, ok. Agora, se tratando de consciência, você não pode mexer com isso. E o magistrado foi duramente criticado por esse Roger Williams no início ali da América. Por quê? Porque eles não podiam mexer com a consciência. Se o cara quiser fazer o que quer, problema do cara. Mas pois é claro que, se o magistrado tem esse poder de mexer com a consciência da galera, pode decretar um conjunto de opiniões ou crenças, hoje e outro amanhã, conforme tem sido feito na Inglaterra por diferentes reis e rainhas, e por diferentes papas e concílios da Igreja Romana. Veja só o cara batendo firme. A presença nos cultos da igreja oficial era exigida. Olha só, os caras foram para a América, chegaram lá, liberdade, e agora temos a liberdade. Quando os puritanos chegam, eles começam a fazer ali suas primeiras construções, começam a se desenvolver, passam alguns anos, olha só o que a América começou a fazer com os caras. A presença nos cultos da igreja era exigida, era oficial, sob pena de multa ou prisão. Quem não quiser vir para a nossa igrejinha que a gente montou aqui na América, vai ter a perseguição do mesmo jeito, vai ser multado do mesmo jeito e vai se arrebentar do mesmo jeito, como estava acontecendo na Europa. Considerava como flagrante violação dos seus direitos naturais obrigar, Williams no caso, obrigar pessoas a se unirem aos de doutrina diferente, arrastar ao culto público os não religiosos e os que não queriam era o mesmo do que exigir a hipocrisia. Roger Williams falava. Vocês ficam arrastando gente que não é religiosa, que não quer estar aqui para estar adorando a Deus, e o cara no coração dele não está adorando direito, ele não está adorando de forma verdadeira. Tem que ser um negócio que o cara queira. Então, não fica colocando na lei do Estado para poder arrastar a galera para vir para a igreja. Olha só a visão do cara do passado, e imagine só essa visão se ela continuasse nos dias de hoje. Arrastar ao culto público os não religiosos e os que não queriam estar com a igreja. Isso ele dizia que era hipocrisia. Ninguém deveria ser obrigado a prestar culto, acreditava ele, ou a custear um culto contra a sua vontade. Então, não só isso, mas Roger Williams falava justamente que as pessoas não eram obrigadas a pagar o culto. Deus te abençoe, senta aí. Não era obrigado a pagar o culto, porque os caras não eram crentes. E imagine só, aquele novo estado, aquele novo país começou a surgir com essa ideia. Roger Williams era respeitado, mas ainda assim, mesmo ele sendo muito respeitado entre todos que ali estavam, nesse novo mundo, nessa nova América que estava sendo construída ali, correndo da Europa, ainda assim, mesmo ele sendo um homem muito desejado, muito respeitado, e o desejo de liberdade religiosa não foi tolerado pelas pessoas que ali estavam. Eles não queriam liberdade religiosa na América. Eles foram para cima. E Robin Williams batia firme nisso. Por quê? Porque foi esse o grande lance da Europa, que eles precisavam de liberdade para respirar e de liberdade de culto. E agora, nesse novo mundo, os caras não estavam querendo deixar. Para evitar a prisão, foi obrigado a fugir para a floresta, debaixo de frio e das tempestades do inverno. O cara teve que ir de novo. Imagina, o cara chegou agora na América, liberdade, liberdade, e agora o cara, a primeira vez que ele diz que todo mundo tem que liberdade, os caras perseguem. E falam assim, não, na nossa igrejinha aqui na América, você vai seguir essa lei aqui. E aí, então, todo mundo diz, né?
Acho que só aqueles que não viveram muito bem ali, que a América é o país da liberdade. Ô, irmãos, não é. Vocês sabem que hoje já não é mais. Ali, as regras são muito bem feitas e elas são cumpridas muito rápido. Por quê? Porque o dragão é fácil, ali o leão é muito fácil de vir abocanhar você. Durante 14 semanas, diz ele, foi dolorosamente torturado por dificuldades do tempo, sem saber o que era pão ou cama. Mas os corvos me alimentaram no deserto, e as árvores ocas muitas vezes lhe serviu de abrigo. Assim continuou a difícil fuga através da neve e das florestas intransitáveis, até que encontrou refúgio numa tribo indígena, cuja confiança e afeição havia conquistado. Ele lançou os fundamentos do primeiro Estado dos tempos modernos, que reconheceu o direito de que toda pessoa deve ser liberta para adorar a Deus segundo sua consciência. Seu pequeno estado, Rhode Island, cresceu e prosperou até os seus princípios básicos. A liberdade civil e religiosa se tornaram as pedras angulares da República dos Estados Unidos. Olha só como esse camarada aí, ele fez as bases da América prosperarem. Há um documento de liberdade, e esse documento está na Constituição Americana, e é a Constituição, uma parte dela, ela inclui aqui no seu capítulo uma parte dessa declaração da independência americana. Esse documento de liberdade diz o seguinte: consideramos como verdade evidente que todas as pessoas foram criadas iguais. Robin Williams falando, imagina só, e isso está na Declaração de Independência da América. Considerando como verdades evidentes que todas as pessoas foram criadas iguais. Uau, meu tempo já foi. Que foram dotadas por seu Criador de certos direitos inalienáveis, encontrando-se entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. A Constituição assegura que a consciência é inviolável. O Congresso, olha o que está escrito, o Congresso não fará qualquer lei que estabeleça uma religião ou proíba seu livre exercício. Aqueles que elaboraram a Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do ser humano para com Deus está acima da legislação humana e, portanto, seus direitos de consciência são inalienáveis, ou seja, que você não pode alienar, você não pode tirar. É um princípio inato que nada pode destruir, ou seja, todo mundo tem que ter liberdade, e aí então começa a se formar a América como temos hoje, e depois as liberdades vão sendo tolhidas na América. Mas a galera que foi para lá, os puritanos, eles não foram com essa ideia clara. Então, Robin Williams teve que justamente fazer uma reforma dentro do povo puritano que foi para lá. Nada pediam ao solo senão o razoável. Os caras trabalharam muito duro, mas havia uma grandeza, uma garantia de grandeza nacional. A garantia de grandeza para que a América continuasse crescendo era a liberdade. Os princípios bíblicos eram ensinados no lar, os princípios bíblicos eram ensinados na escola, os princípios bíblicos eram ensinados na igreja, seus frutos eram vistos na economia, na inteligência, na pureza, na temperança. Durante anos podia-se não ver um embriagado, nem ouvir um insulto, ou encontrar um mendigo. Os princípios da Bíblia são os mais seguros, as mais seguras garantias nacionais. As fracas colônias desenvolvidas vieram-se a se tornar poderosos estados, e o mundo observava a prosperidade de uma igreja sem a presença romana, ou mesmo um estado sem um rei. Porque até aquele presente, todos os estados na Europa tinham um rei. E esses camaradas construíram um império. Você vê a América como é a nação mais poderosa do mundo. Foi estabelecida onde? Na palavra. Você pode ver que tudo o que a América tem foi estabelecida através dos ensinamentos da palavra. Mas aqueles que se afastaram, faculdades que foram fundadas na Europa e também na América por causa da palavra, hoje já não se prega mais a palavra dentro dessas faculdades. Hoje já é proibido. Olha como os caras estão tirando aquilo que são os firmes fundamentos dos pais primeiros da América.
Por isso a importância de você compreender. Eu sei que tem muito mais para falar aqui, mas o tempo não me permite, mas você precisa compreender que esse capítulo, ele deixa claro aqui algumas coisas. Enquanto você, querido irmão do Gol Six, está sobre a luz, de novo, ó, sobre a luz da palavra, os germes vão morrer. Se você, querido irmão, parar de estudar a palavra, o inimigo vai vir atrás de você. Se você parar de viver a palavra, o inimigo vai vir atrás de você, dos seus bens, das coisas que você tem. Então, o irmão que olha esse texto bíblico, começa a ver que a América é uma potência. Por quê? Porque eles eram cativos à palavra, e agora a América está definhando, o fim da América já está predito. A gente já está vendo que a América já não tem mais solução. E aí o que acontece? Por onde você está vendo isso? Porque eles estão se afastando da palavra. Bem, quando as pessoas se afastam da palavra, eles colocam um monte de outra coisa no lugar. Colocam pastores no lugar, que são grandes autoridades, colocam teorias no lugar, colocam várias ideias, colocam governantes no lugar. Não haverá solução, nem da parte da esquerda, nem da parte da direita. Saiba disso, a solução vem do alto, da pedra que será jogada sem mão. Para de sair, para com essa teologia aí do domínio. Para com essa ideia, meu irmão, de que porque entrou fulano o mundo seria melhor, agora o mundo é pior. A gente sabe das dores que estamos vivendo, mas a solução não virá das mãos humanas. A solução vem do alto. Por isso, invista seu dinheiro, invista sua energia em proclamar as coisas do alto. Por quê? Porque nós seremos perseguidos do mesmo jeito. E você sabe que quem vai perseguir é a direita cristã que vai nos perseguir. Você sabe que o outro lado do abismo é o quê? É o ateísmo. A besta que surge do abismo. Da onde veio isso daí? Lá da França. Você sabe que os dois é uma faca e outra aqui. Bem, sabendo disso, olhe para o alto, porque de lá virá o nosso socorro. É isso que a profetisa está falando. E a gente quer firmar os seus pés não nas coisas humanas, queremos firmar os seus pés em coisas mais sólidas, nas coisas do céu, nas coisas que são rocha, que não vão mudar. E a palavra de Deus, ela não muda. Os governantes mudam, as ideias mudam, leis vão entrar para nos perseguir, coisas ruins vão acontecer. Querido irmão, se estabeleça na palavra. E você vai perceber que o negócio vai começar a endireitar para a sua vida. Coloque os raios de luz da palavra sobre você e você vai perceber que vai começar a queimar as coisas ruins da sua vida. Se você entender esse capítulo e o que a América veio a ser e o que ela está se tornando, o que ela é, você vai perceber, não tem solução. A solução vem do alto. Não substitua coisas humanas por coisas divinas. Ou melhor dizendo, as coisas divinas pelas coisas humanas. Não substitua. Porque as coisas divinas, elas são mais sólidas. Sabendo disso, nós teremos duas orações. Primeiro, a irmã Geni estará orando. Orando para a presença do Espírito estar sobre nós. Eu sei que problema todo mundo tem. Eu sei que dificuldade todo mundo tem. Mas quero dizer a vocês que o que mais precisamos é da presença do Espírito Santo. E por isso hoje eu quero chamar você, não para ficar orando por nossos próprios problemas, por nossas dificuldades, mas para a gente poder tirar um pouco da água, tirar um pouco o rosto da água dos problemas que estamos aqui vivendo. E eu quero que vocês olhem para coisas maiores, que vocês olhem para as coisas do céu e daquilo que mais precisamos, o que mais a nossa família precisa, o que mais os netos precisam, o que mais os filhos precisam. Será que não é da presença do Espírito? Será que não é dos raios de luz da palavra? Será que não é o que mais precisamos voltar à palavra de Deus? Porque ela é o nosso firme fundamento, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz a Bíblia. Então, nessa oração, nesse dia, ore para Deus trazer você de volta para o caminho dele. Ore para Deus falar com você. E se você fizer isso, certamente as coisas começarão a se ajeitar. Vamos orar. Deus Pai que está no céu, obrigada, Senhor, por essa meditação de hoje, por esse culto, meu Pai. Realmente é isso que está se passando conosco. Nós temos que focalizar na sua palavra, Senhor. Amém.
olhar, Pai, para o céu, porque ver que as nossas bênçãos vêm do céu e não daqui da terra, meu Pai. Que aqui está um mundo de confusão, ninguém está entendendo nada do que está se passando. Onde era paz, virou uma tristeza, Senhor. Portanto, Pai, vamos nos concentrar, focalizar em Ti, que o Senhor nos ilumina nesse dia de hoje, Pai, e nos dê de sabedoria, discernimento, Pai, para poder aplicar a sua ensinância, aplicar, Pai, as suas ensinanças na nossa vida, Amém. no nosso dia a dia, Pai, porque nós não temos outros caminhos, só temos a Ti. Vamos voltar para Ti, Pai, porque nós não temos outra coisa para onde correr. Pai querido, abençoa, Pai, a cada irmão que está aqui presente nessa sala, a vida deles, a vida familiar na sua casa, os que estão doentes, tudo, batiza, Pai, eles. Alarga, Pai, a fronteira de cada um deles, dos pastores, da Roseli, da casa dela, seus familiares, seu filho, principalmente seu filho que está lá na Argentina. Pai querido, abençoa também o pastor Andes e sua família na sua casa, dando-lhe saúde, alarga a fronteira da missão dele na igreja, Pai. Pastor Wallace e sua família, da sua esposa também, e seu ministério, o irmão Carlos Pimentel, também abençoa cada um deles, Pai. E também, Pai, abençoa cada irmão que estão aqui presente, que venha abençoar a sua casa, cada um deles e seus familiares, Pai. Que hoje, nesse dia, que nós viemos a focar na nossa liberdade espiritual, que nós viemos pensar, Pai, nesse dia, que nós temos que continuar essa meditação de hoje, pelo dia todo, pela semana, conforme está escrito em Êxodo, escrever na nossa mente, que seja de noite, de manhã e durante o dia, que nós não focamos nas coisas ruins que tá nos acontecendo, que nós ouvimos e vemos, mas que focamos que nós temos um Deus do alto que vai nos guiar nessa situação e Amém. nos libertar dessa situação para nós ir para as mansões celestiais que Ele foi construir para nós. Nós não podemos esmorecer, Pai, no meio de tanta tristeza, porque no Salmo 91 está dizendo que cai 1000 de um lado e 10.000 e nada nos acontecerá. Então, nós temos que pensar nisso, focalizar nisso, que nós temos um Deus que vai nos proteger. Amém, Pai querido. Conforme o pastor falou, esse país aqui realmente foi uma maravilha. Todo mundo vinha para cá porque tudo era perfeito, tudo era certinho, tudo. E hoje está tudo contrário, acontecendo o contrário, Pai. Essa perfeição está se acabando, está se vai indo. Portanto, Pai, eu peço a sua bênção, a sua misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Pai. Estenda a sua mão a cada um dos seres humanos aqui na terra, Pai. Aqueles familiares que onde foram atingidos, Pai, estão sofridos. Inclusive, a filha do pastor de 9 anos que se foi cefada, meu Pai. Nós não sabemos de onde, Pai, os inimigos vão aparecer na nossa frente, mas nós temos que estar segurando nas tuas mãos, Pai, sobre a tua palavra. É aquela lâmpada que nos dirige. Nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, temos que seguir para frente, Pai, que sabemos que é para a cruz, que sabemos que é lá que está a Ti, é lá que está a nossa salvação, a nossa proteção, a nossa bênção, Pai, Senhor Altíssimo. Nos ajuda, Senhor, nos protege, porque nós saímos de casa, os pais levam seus filhos para cá, para a escola, mas não sabem se vai buscar no fim da tarde, se vai receber seus filhos de volta, Pai. Hoje estamos vivendo uns dias muito tristes, Senhor, mas nos alegra, porque o Senhor viu aquele navio, saiu da Inglaterra para vir para cá para criar um país perfeito. Foi perfeito por muitos anos, mas agora está entrando na imperfeição.
Portanto, Pai, eu peço o seu batismo, a sua bênção, a sua misericórdia a cada ser humano aqui desse país, a cada ser humano aqui dessa sala, a cada ser humano no Brasil, Senhor, que o espírito de entendimento, o espírito de compreensão, o espírito de humildade entra no coração das pessoas, Pai, é que não está tendo. As pessoas estão focalizadas no mundo material, Senhor. Cada um quer ter o melhor do que o outro, mas não pensa, Pai, em dividir o pão com o ser humano que está sentado ali na rua, passando fome. Pai querido, nos ajuda, nos abençoa, nos batiza, Pai. Faça que nós venhamos fazer isso que foi pregado hoje aqui nessa sala, nessa meditação, Senhor. Esse estudo do grande conflito está sendo uma bênção. Eu não sei, não é só isso, tudo, Deus que começou esse culto, a sala do Golciclo, só tem nos caminhado para o caminho celestial, para o rumo do celestial, do caminho a Deus, ao suas mansões que o Senhor foi construir para nós, ó Pai. Nos abençoa, nos protege, Pai. Eu te agradeço, Pai, grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu Pai. Amém. Querido Pai, amoroso, misericordioso, bondoso e amável, em Teu nome, Senhor, estamos aqui para te agradecer a proteção divina que o Senhor tem nos dado até aqui, tem nos protegido, tem nos livrado do laço do passarinheiro. Ó meu Pai querido, muito obrigado por eu ter acordado, disposta e sentir o desejo, Senhor, de te agradecer as muitas bênçãos que o Senhor tem me dado, Senhor, porque as provações, Senhor, ela é fortalecida pelo Teu nome, porque não somos nada sem a Sua presença. E te agradeço, Senhor, pelo Espírito Santo que está ainda nos protegendo aqui. Esse é um grande amor que você tem para conosco. Ó Pai querido, em Teu nome, Senhor, eu te suplico e rogo, Pai, que visite cada lar aqui representado, Senhor, cada família, cada mãe que tem os seus filhos afastados de Ti, Pai. Toca no coraçãozinho deles, meu Pai, que eles estão andando, Senhor, nas trevas, que o Senhor traga eles para a luz, porque a luz, Senhor, nos fortalece, porque a luz dos Teus caminhos, Senhor, habite não só na nossa mente, mas no nosso coração, com a certeza, Senhor, que nós temos que um dia Tu desse Teu Filho amado para carregar a minha cruz e para me dar salvação. Ó Pai de amor, muito obrigado por tudo. Obrigado por cada pessoa que aqui, Senhor, se dedica um tempo, Senhor, com o pastor Anderson, a Roseli, essas nossas irmãs que oram, que nem a irmã Geni acabou de orar. Ó Pai de amor, visita cada um deles, meu Pai. Visita cada pessoa enferma, Senhor, que está nos hospitais, os que estão em casa, Senhor, como o Gabriel, como os outros também, que eu não lembro o nome, mas o Senhor conhece. São pedidos da Roseli, meu Pai. Visite eles, Pai querido. Não deixe Satanás tomar conta deles, meu Pai, porque nós sabemos, mesmo sendo pecador, e às vezes rebelde, estou falando de mim, Senhor, que às vezes eu vacilo muito, mas o Senhor me levanta dia após dia. Visite eles, meu Pai. Afaste Satanás para bem longe deles, Senhor. Satanás não pode ganhar, Senhor, essa guerra entre os Teus filhos, que tantos serviram, Senhor, e muitos saíram ao Teu redor. Eu possa cair hoje, Senhor, possa morrer, que o Senhor amanhã possa me ressuscitar. Mas para isso eu tenho que estar conectada contigo, para isso eu tenho que ter o Espírito Santo comigo e invocar a Tua presença. Ó Pai, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece. Me liberta das trevas, Senhor. Me preenche do amor e da humildade que eu preciso para seguir aqui, para trabalhar em prol do Teu nome, Senhor, e do Teu sacrifício. Pai querido, eu te agradeço pelos amigos que eu tenho, pela família, pelo pouco que eu sei, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me livrado dos horrores que tem sido a minha vida, dos problemas que eu tenho. Mas não só a mim, Senhor, com todos os Teus filhos aqui nesse grupo de oração. É uma pequena igreja, Senhor, que está se levantando, que estão clamando, Senhor, para levar a Tua mensagem. Nos fortaleça, meu Pai, a Tua santa luz.
Abençoe, Pai, e muito obrigado. Permita, Senhor, que os teus anjos acampem ao nosso redor, que nada de mal venha nos acontecer. E se vier acontecer, Senhor, que a gente venha permanecer firme na tua palavra, porque sabemos, Senhor, que para chegar, Senhor, aos teus pés, temos que passar por tempo de angústia, de tristeza, de indecisão, mas você conhece o nosso coração, que a gente tem esperança. Ó Pai de amor, eu te agradeço todas essas pessoas, Senhor, que têm me ajudado até aqui, que o Senhor me enviasse, que o Senhor não deixa faltar o pão de cada dia aqui na minha casa, nem na minha família também. O Senhor conhece a minha família, como é complicada. Tem crianças, Senhor, nesse meio, tendo necessidade. Os pais estão fracos, Senhor, que nem a Camila. Já desistiu, Senhor, de lutar. Que o Senhor abranda, Senhor, a chama do coraçãozinho dela e da mente de te servir, que ela possa criar seus 8 filhos, Senhor. Traga eles, Senhor, para os seus pés. O Bruno está voltando, Senhor, porque ele gosta, mas é uma criança distante, Senhor, uma criança muito inteligente, mas uma criança sofrida, porque tem que cuidar dos irmãos pequenos, Senhor. São 8 crianças, meu Pai. A mãe sozinha que está lutando, o pai está trabalhando também, mas não tem a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Derrama, Senhor, o Espírito Santo na cabeça de cada um deles, Senhor, no lar da Camila, no lar da Franciele. E agora eu te rogo, Senhor, pelos nossos pastores, são os teus servos, são os teus ungidos, Senhor. Eles dedicaram anos e anos, Senhor, para estudar a tua palavra, para poder, Senhor, falar para pessoas que estão sedentas do teu amor. Ó Pai, cuidam deles, Senhor, dos seus filhinhos. Toma ele nos teus santos braços, Senhor. E muito obrigado, Senhor, por ter colocado pessoas fortes para nos deixar exemplo, como a irmã Ellen White, que o Senhor a usou. Porque agora, Senhor, para mim está sendo tão claro, meu Pai, tão claro. A ignorância que eu tinha, que eu falava, que eu não acreditava nela, porque ela não estava na Bíblia. Ó Pai, me perdoa por isso, Senhor. E eu estou amando, Senhor, a ouvir tudo que ela tem, que o Senhor tem revelado a ela, e ela está nos dando hoje, nesse dia, como o Senhor deu a Daniel, como o Senhor deu a Abraão, Isaac, como o Senhor sustentou José no Egito, vem nos sustentar também, Senhor. Somos pecadores. Aqui quem está te falando é uma serva, Senhor, uma filha tua que está clamando, uma filha que é rebelde, que não tem paciência. Planta o teu amor no meu coração e na minha mente, meu Deus. Não permita que Satanás tenha posse do meu lar e desse quintal lá na frente, que é meu sobrinho, Senhor. Acalme ele, meu Pai. E eu quero te pedir mais uma vez, Senhor, visite cada familiar aqui nesse grupo de oração, nessa pequena igreja, meu Senhor. Que por enquanto, Senhor, nós estamos tendo liberdade de falar. Por enquanto, nós temos a liberdade de carregar a nossa Bíblia para ir cantar hino de louvor e aprender de Ti no Teu templo. Ó Pai, nos fortaleça, Senhor, e nos permita, Senhor, estar conectado contigo. Dá-nos um bom dia, abençoe todos os pastores, os teus obreiros, os teus mensageiros, Senhor. Visita aqueles, Senhor, nós sabemos que tem filhos teus, como no passado, Senhor, como Lutero, como todos os nossos irmãos, porque eu não lembro o nome deles, Senhor, mas o Senhor conhece. Todas aquelas pessoas que morreram, Senhor, em teu nome, para exclamar a tua palavra. Ó Pai, dai-nos amor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu templo, abençoa os teus filhos e perdoa nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por hoje eu estar animada. O Senhor conhece, Senhor, os problemas que tem aqui no meu lar, Senhor. Eu não posso chamar isso de um lar. É teu, Senhor, é teu. Abençoa também, Senhor, e visite, Senhor, todas as cuidadoras que cuidam dos seus velhinhos, Senhor, da sua mãe, do seu pai, dos seus doentes. Visita eles, Senhor. Visita eles, dá força, Senhor, para a gente cuidar deles e dá ânimo para eles. E te peço agora, Senhor, pela irmã Tereza aqui, a minha vizinha aqui, Senhor, que é uma tua serva tua, ela está, Senhor, no teu caminho. Resgate ela, Senhor. E ela, de repente, Senhor, o Satanás derrubou ela. Isso é uma provação que eles estão passando, mas não vivifica, Senhor, pelo amor do teu nome. E te agradeço, Senhor,
por Jesus ter nos salvado, por Jesus estar intercedendo por nós. Ó Pai, derrama a porção, Senhor, do Espírito Santo em nosso lar, em nossas vidas. Nos fortaleça para que não podemos, Senhor, quando chegar o dia de provação, Senhor, que a gente não venha negar esse tão grande amor que o Senhor tem dado por nós. Muito obrigado, Senhor, por ser tua filha, por ser teus servos e por estar aqui, Senhor. Muitos têm que trabalhar. Toma nos teus braços, eu te rogo em nome de Jesus e por ti, Senhor, e por ti. Obrigado pelo o amor condicional que tem por nós. Eu te peço esses favores, te agradeço hoje e sempre. Amém, meu Pai. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, em tuas mãos colocamos a irmã Geni, a irmã Mara, para que o Amém. Senhor abençoe sempre o seu lar e sua vida. Amém. Também em tuas mãos colocamos nossa líder, irmã Rose, para que tua graça também a inunde. Nós que estamos aqui no Go Six, clamamos pela presença do teu Espírito e pedimos a ti, Senhor, para ter mais de ti. E hoje, Senhor, ao aprendermos mais da tua palavra e como a cristandade foi se expandindo pelo mundo, ajude-nos também a expandir e a ajudar, Senhor, o cristianismo Seja, meu a Deus, se em teu expandir nome. também pelo mundo. Que teu Santo Espírito permaneça conosco e que tua graça seja renovadora sobre nossa vida. Tudo Amém. isso te oramos e entregamos esse Go Six em tuas mãos, o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que assim seja, meu Pai, em teu nome. Amém. Amém, amém, pastor. Deus abençoe, muito obrigada. Que lição nós aprendemos com o Roger, né? Roger William. Olha, quero dizer para Elisete, ela conseguiu entrar, pastor. Ô, bênção! Cadê a Maria Glória? Glória a Deus. Cadê a Glória? Tá aí hoje? Glória a Deus. Conseguiu entrar. Que bom, ela Hoje tá é aqui. aniversário, Rose, do Pedro, viu, Rose? Não, Hoje é então aniversário vamos do cantar Pedro. parabéns para o Pedro. Hoje é aniversário do Pedro, fazendo Parabéns 6 para anos, ó. você nesta data Olha aí, tá vendo? querida. Muita Assim. felicidade, muitos Olha aí. anos 6 de anos, tá ficando velho, meu bichão. Viva o Pedro, Deus te abençoe, Pedro. Meu bichãozão. Parabéns, meu neto. Parabéns, meu neto lindo de vovó. Parabéns, Deus meu te abençoe, querido. viu? Parabéns, meu tesourinho. Domingo vamos comemorar lá na igreja, com os amigos dele. Na igreja não, no lugar lá, que alugou lá. Amém, que bênção, né? Parabéns. Que bênção. Mas, olha, muito obrigada a Mara por orar por nós, uma oração linda. E também a irmã Geni, oração linda. Que Deus abençoe vocês, pastor. Muito obrigada também pela mensagem. Ô, Mário, Aí, a esqueci de vovó quer falar no teu falar. nome. A minha avó apareceu aí também, minha sogra. Minha sogra tá aí. A senhora falou alguma coisa, irmã Geni? Eu falei, esqueci de mencionar o nome da Mara. Agora Mara a senhora tá vai sempre no passar o dia coração. todo orando Aí, pela Mara. aí eu vou Pronto, ter- quando vou ter que esquecer, passar tem uma o obrigação de ficar o dia todo orando. por ela. Estou de castigo hoje. Obrigada, filho, obrigada. Glorinha, um abraço para o irmão Wellington. Ontem eu não mencionei o irmão Wellington. Esse casal é lindo. Eles participaram da nossa igreja por muito tempo, cuidando da escola sabatina, muitas pregações do irmão Wellington. Obrigada por vocês estar aqui, viu? Deus abençoe. Eu gostaria de falar só uma coisinha. Sim. Eu tenho a minha irmã, caçulinha da família, lá em Vitória. Vai passar por uma cirurgia essa semana, tirando um tumorzinho canceroso por trás dos olhos. Queria que essa família da Go Six orasse por ela, que Deus faça essa cirurgia e que seja um sucesso. E como que é o nome dela? Maria Jussara. Maria Jussara, sim. E a minha outra irmã, que foi diagnosticada, uma das mais novas também, foi diagnosticada com câncer de mama. Começou o tratamento Misericórdia, Deus. agora, essa última segunda-feira. Vai passar por uma cirurgia e possivelmente quimioterapia ou radioterapia. Chama Selma Carvalho.
ela é... Porque nós somos muitos, nós somos 6 irmãs e 2 irmãos. Somos uma família de 8 filhos. Que Deus dirija essas 2 cirurgias. Amém, meu Pai, amém. Elas sejam abençoadas. Pelo Hélito, Rose, eu quero pedir que ele passou por uma cirurgia de um tumorzinho externo na cabeça. Já está bem, já está recuperado, o oncologista dele já deu sinal verde, está tudo em paz. Amém, amém. Cuidando da glaucoma, porque a visão dele está ruim, e vai fazer uma cirurgia de catarata. Ok. Que Deus abençoe também o Hélito. Ele quer muito voltar a trabalhar e ele precisa dessa cirurgia de catarata para isso. Sim. Então, vamos estar orando pelo irmão Wellington, pela Selma, né? E pela Maria Jussara. Muito obrigada, minha Assim. família. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada por você estar aqui com a gente também. Deus abençoe. Um bom dia a todos, um abraço de Gaspar e Luz Neto para todos. Bom dia, irmão Gaspar. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia. Eu Bom ouvi dia a para voz da todos. Iracema. Irmã, Sim. irmã Rose, bom dia para vocês todos, irmãs. Bom dia, querida. Irmã, eu queria o link do WhatsApp do Go6. Ok, eu posso colocar você lá no bolsinho. Tá bom, tá bom. Eu vou precisar do seu número e o pastor passa para mim, tá bom, pastor? Tá bom. Ela já aí, Rose, e anota para você acreditar que você é a líder lá no WhatsApp. Ok, Bom mas dia a todos, Deus abençoe. Feliz aniversário, Pedrinho. Foi muito bom te conhecer. Olha aí. A irmã Marta Ladeira que veio aqui em casa. A irmã Marta Ladeira que tá falando. Ei, Pedrinho, tá Parabéns, ficando Pedrinho. velhinho, tá mais velho do que eu. O Gustavo também. Olha o Gugu também. Sua família é Martinha, eu linda. te amo, minha irmã. Eu também, querida. Lindinha. Deus Depois a abençoe gente você. conversa. Abençoe. Bom dia, fica com Deus todos. Bom dia, Bom Silvia, dia, querida. Silvia. Tá tudo bem com você, né, querida? Tá, Deus te graças a abençoe. Deus, tá aí. Obrigada, vocês Amém. também. Tá, tchau. Amém. E os sobrinhos lindos, tá tudo bem, né? Tá, ele tá numa clínica, tá sendo Aham. assistido pela psiquiatra e tem um pastor também na clínica que tá dando assistência para ele, espiritual. Ai, que bênção.